5 filmes de terror, baseados em histórias reais que vão te deixar de cabelo em pé. Você já parou para pensar no quão assustador seria se aquele filme de terror que você assistiu não fosse só coisa de cinema? E se, na verdade, ele fosse baseado em eventos que aconteceram de verdade? Imagine a escuridão da sala se misturando com a escuridão do seu quarto, os sons da TV ecoando pelos cantos da sua casa. Prepare-se para conhecer os 5 filmes de terror mais aterrorizantes inspirados em histórias reais. Histórias que vão além da tela e trazem para o nosso mundo o medo e a escuridão, aquele frio na espinha que você sente quando percebe que a linha entre o que é real e o que é pesadelo é mais fina do que você imagina. Se você acha que está preparado, aumente o volume e descubra até onde a verdade pode ser mais assustadora do que a ficção. Começamos com um dos filmes mais perturbadores da história do cinema, O Exorcismo de Emily Rose. O que muitos não sabem é que essa história é inspirada no caso real de Anneliese Michel, uma jovem alemã que, nos anos 70, passou por exorcismos aterrorizantes depois de ser diagnosticada com possessão demoníaca. Imagine a juventude de Anneliese, a vida que ela levava, sendo consumida por uma força invisível e poderosa. A jovem começou a agir de forma inexplicável, contorcendo o corpo, mostrando força sobre-humana, rejeitando símbolos religiosos e, depois de meses de rituais e sessões de exorcismo, sua morte chocou o mundo. O filme recria essa atmosfera de terror psicológico, misturando tribunal e possessão de forma perturbadora. A pergunta que fica, pairando sobre a sala de julgamento, é: seria loucura ou seria algo que não podemos explicar? Você consegue imaginar o desespero de viver isso de verdade? A sensação de impotência diante de uma força que te controla, o medo que te paralisa no escuro, a certeza de que algo ruim está acontecendo, mas ninguém acredita em você? Anneliese viveu esse pesadelo. A franquia Invocação do Mal se tornou um clássico do terror. Mas o que a torna ainda mais assustadora é que ela é baseada em fatos reais. O primeiro filme conta a história de Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores paranormais, e o caso da família Perron. Pense naqueles investigadores, enfrentando o desconhecido, mergulhando no coração da escuridão para combater o mal. Ao se mudarem para uma casa antiga, os Perron começaram a vivenciar eventos sobrenaturais assustadores. Objetos se mexendo sozinhos, sussurros vindos das sombras, cheiros ruins que tomavam o ar. A atmosfera da casa se tornou insuportavelmente pesada, como se algo maligno estivesse presente. Lorraine, que era médium, afirma ter visto entidades demoníacas na casa. Ela podia sentir a presença delas, vultos sombrios espreitando dos cantos escuros, querendo atormentar os vivos. A realidade por trás desse caso foi tão forte que até hoje o local é considerado amaldiçoado. Imagina morar em um lugar assim, onde cada rangido no chão, cada batida na janela, cada sombra que se move nas paredes te faz duvidar do que é real e do que é coisa da sua cabeça. Terror em Amityville. Em Amityville, Nova York, uma casa aparentemente normal esconde um dos maiores mistérios do terror real. Em 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou a própria família enquanto dormiam. A casa, antes um lar, se tornou um palco de horror, manchado pelo sangue de uma família destruída. Meses depois, a família Lutz se mudou para a mesma casa e começou a vivenciar eventos aterrorizantes. Mal sabiam eles que estavam entrando em um pesadelo. Vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores vazios, chamando seus nomes. Paredes que escorriam sangue, como se a própria casa estivesse sangrando. O mal se manifestava de formas sutis, perturbadoras, corroendo a sanidade da família Lutz dia após dia. Terror em Amityville se tornou um dos filmes de terror mais icônicos, e o debate sobre o que realmente aconteceu naquela casa continua até hoje. Alguns dizem que foi tudo inventado.
Outros acreditam que o mal ainda assombra aquele lugar. O que você faria se visse algo assim na sua própria casa? Se as paredes que te cercam, que deveriam te proteger, se tornassem fonte de terror? Annabelle. A boneca Annabelle, que inspirou o filme, também faz parte dos casos documentados por Ed e Lorraine Warren. Enquanto brinquedos geralmente lembram inocência e alegria, Annabelle se tornou um símbolo de terror, um receptáculo para algo maligno. Embora no filme a boneca seja retratada como uma figura sinistra e de porcelana, a Annabelle real é uma boneca de pano, atualmente selada em um vidro no Museu dos Warren. Mas não se deixe enganar pela aparência inocente. O mal assume muitas formas, e às vezes a forma mais inocente é a mais perigosa. Dizem que a boneca foi responsável por eventos paranormais assustadores, que envolveram ataques físicos e psicológicos aos seus donos. Objetos se movendo sozinhos, mensagens escritas com letras de criança e uma sensação constante de estar sendo observado. Annabelle espalhava terror por onde passava. A simples ideia de que um objeto sem vida poderia ser possuído por uma entidade maligna já é suficiente para arrepiar. Imaginar que algo que deveria trazer alegria, como um brinquedo, pode se tornar um canal para o mal é aterrorizante. E você, teria coragem de ter uma boneca assim em casa? Deixaria um objeto com uma história tão sombria e perturbadora dentro do seu lar? O Enigma de Outro Mundo. Apesar de não ser um filme clássico de fantasmas ou demônios, O Enigma de Outro Mundo é inspirado em uma história real e científica. A vastidão congelada da Antártica, um lugar de beleza inóspita, guarda segredos que talvez seja melhor deixar adormecidos. Nos anos 50, uma expedição na Antártica descobriu um objeto congelado sob o gelo, que muitos acreditam ser uma forma de vida extraterrestre. Algo antigo, adormecido por milênios, aguardando o momento de despertar. O filme adapta essa história para uma narrativa ainda mais sombria, onde um alienígena parasita assume o controle de seus hospedeiros. A paranoia toma conta da estação. Ninguém sabe em quem confiar. Enquanto o alienígena assume diferentes formas, espalhando terror e morte. A ideia de algo desconhecido estar escondido em nosso planeta, aguardando ser despertado, é o tipo de horror que vai além da imaginação. A vastidão do espaço, a imensidão do tempo, a fragilidade da nossa existência, tudo isso contribui para o medo primal do desconhecido. A realidade pode ser tão misteriosa quanto assustadora. E às vezes, o que não sabemos é mais aterrorizante do que qualquer coisa que possamos imaginar. E aí, qual desses filmes te deixou mais arrepiado? Qual história te fez questionar a linha tênue entre a realidade e o pesadelo? A verdade é que o mundo está cheio de mistérios. E alguns deles são mais assustadores do que qualquer coisa que possamos criar. As histórias reais por trás desses filmes mostram que, às vezes, a realidade pode ser mais aterrorizante do que qualquer coisa que a ficção possa inventar. Os filmes podem nos dar sustos e pesadelos, mas são as histórias reais, os casos documentados, que realmente nos fazem questionar o mundo ao nosso redor. Se você gosta de terror, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e deixe nos comentários qual história te assusta mais. Afinal, quem sabe você não esteja mais perto do sobrenatural do que imagina. Até o próximo vídeo, onde revelaremos mais segredos sombrios do mundo real.